Palavras de Radiância, os relatos da Guerra das Tempestades, capítulo 54, a lição de Vel. Citação de abertura do capítulo. Também vieram 16 da Ordem dos Corredores dos Ventos, e com eles um número considerável de escudeiros. E ao encontrarem naquele lugar os rompe-céus dividindo os inocentes dos culpados, um grande debate teve início. De Palavras de Radiância, capítulo 28, página 3. Shallan desceu da carruagem. Caía uma chuva leve. Usava o casaco e as calças brancos de sua versão olhos escuros, que nomeara de véu. A chuva salpicava a aba do seu chapéu. Ela passara tempo demais conversando com Edwin depois do duelo, e teve que correr para chegar na hora daquele compromisso, que aconteceria nas colinas devolutas, a uma boa hora de viagem dos acampamentos de guerra. Mas ali estava ela, disfarçada, a tempo. Por pouco. Avançou com passos largos, escutando a batida da chuva na pedra ao seu redor. Sempre gostara de chuvas como aquela. Irmãs mais novas das grandes tormentas. Elas traziam vida sem a fúria. Até as desoladas terras da tormenta ali, a leste dos acampamentos de guerra, floresciam com o advento da água. Petrobulbos se abriam e, embora não fossem flores como os de sua terra natal, puseram para fora vibrantes gavinhas verdes. A grama surgia sedenta dos buracos e recusava-se a recuar até quase ser pisada. Alguns juntos produziam flores para atrair caranguejos, que se alimentariam das pétalas, se esfregando assim em esporos que dariam origem à próxima geração depois de misturados com os esporos de outras plantas. Se ela estivesse em casa, haveria muito mais gavinhas, tantas que seria difícil andar sem tropeçar. Avançar mais de meio metro em uma área arborizada exigiria um facão. Ali, a vegetação tornava-se colorida, mas não um impedimento. Shallan sorriu ao ver os maravilhosos arredores, a chuva leve, a linda flora. Um pouco de umidade era o preço pequeno a pagar pelo melodioso som da chuva caindo. O ar fresco e o belo céu cheio de nuvens que variavam entre todos os tons de cinza. Ela caminhava com uma bolsa à prova d'água, debaixo do braço. O cocheiro da carruagem de aluguel não podia usar a carruagem de Sebarial para a atividade daquele dia, esperando seu retorno como ela havia instruído. Era uma carruagem puxada por pachemanos, em vez de cavalos, mas eles eram mais rápidos do que chules e trabalhavam direitinho. Ela avançou até uma encosta adiante, o destino indicado no mapa que havia recebido via telepena. Usava um belo par de botas resistentes. Aquelas roupas de tim podiam ser incomuns, mas Shallan era grata por isso. O casaco e o chapéu evitavam a chuva, e as botas lhe forneciam passos seguros na pedra lisa. Ela contornou a colina e descobriu que estava desmoronada do outro lado, pois a pedra havia rachado e caído em uma pequena avalanche. As camadas de crê endurecido eram claramente visíveis nas bordas dos pedaços de pedra, o que significava que aquela era uma fratura mais recente. Se fosse antiga, creme fresco teria obscurecido aquela coloração. A rachadura criou um pequeno vale na encosta, cheio de fissuras e sulcos de pedra desmoronada, que haviam capturado esporos e caules levados pelo vento, que, por sua vez, haviam criado uma explosão de vida. Onde quer que estivessem protegidas contra o vento, as plantas encontravam uma base e começavam a crescer. O emaranhado verde crescia de modo aleatório. Não era um light de verdade, onde a vida estava segura da passagem do tempo, mas antes um abrigo temporário, que serviria no máximo por alguns anos. Por enquanto, as plantas cresciam com avidez, às vezes umas em cima das outras, brotando, florescendo, tremendo, se retorcendo, vivas. Era um exemplo de natureza selvagem.
Contudo, não era esse o caso do pavilhão. Ele cobria 4 pessoas sentadas em cadeiras demasiado luxuosas para os arredores. Enquanto comiam petiscos, eram aquecidos por um braseiro no centro da tenda de abertura lateral. Chalan se aproximou, capturando lembranças dos rostos das pessoas. Ela as desenharia depois, como havia feito com o primeiro grupo de sangue-espectros que conhecera. 2 delas estavam presentes na última vez. As outras 2, não. A mulher perturbadora com a máscara não parecia estar por ali. Mirase, de pé com um ar imponente, inspecionava sua longa zarabatana. Ele não levantou os olhos quando Chalan adentrou o toldo. Eu gosto de aprender a usar as armas locais, disse Mirase. É uma idiosincrasia, embora eu ache que é justificada. Se deseja compreender um povo, aprenda sobre suas armas. A maneira como os homens se matam diz muito mais sobre uma cultura do que a etnografia de qualquer erudito. Ele levantou a mão na direção de Chalan, e ela gelou. Então ele se voltou para o desmoronamento e soprou, lançando um dardo na folhagem. Chalan foi até ele. O dardo tinha acertado um caranguejo em um dos caules das plantas. A pequena criatura de muitas patas movia-se em espasmos violentos, tentando se libertar, muito embora ser atravessada por um dardo acabasse sendo fatal. Essa é uma zarabatana parchindiana, observou Mirase. O que você acha que ela diz sobre eles, pequena lâmina? Obviamente não serve para matar animais grandes, disse Chalan. O que faz sentido. Os únicos animais grandes que conheço na área são os demônios do abismo, que os parchindianos supostamente veneram como deuses. Ela não estava convencida de que eles fizessem isso. Relatos antigos que lera detalhadamente devido à insistência de Yasna partiam do pressuposto de que os deuses dos parchindianos eram os demônios do abismo. Não era realmente certo. Eles provavelmente a usam para caçar pequenos animais, continuou Chalan, o que significa que caçam por comida em vez de prazer. Por que diz isso? Indagou Mirase. Homens que buscam glória na caçada procuram capturas grandiosas, troféus. Essa zarabatana é uma arma de um homem que simplesmente deseja alimentar sua família. E se ele a usasse contra outros homens? Não seria útil na guerra, disse Chalan. O alcance é curto demais, imagino. E, de qualquer modo, os parchindianos têm arcos. Talvez isso possa ser usado em assassinatos, embora, nesse caso, eu fosse ficar muito curiosa para descobrir. E por que diz isso? Quis saber Mirase. Um teste de algum tipo. Bem, a maioria das populações indígenas, os nativos de Silnacem, os povos rechianos, os mensageiros das planícies de Iri, não têm uma verdadeira concepção de assassinato. Pelo que sei, eles não parecem ver muita utilidade em batalhas. Caçadores são valiosos demais, então uma guerra nessas culturas envolve muita gritaria e poses, mas poucas mortes. Esse tipo de sociedade fanfarrona não parece ter assassinos. E ainda assim os parchindianos haviam enviado um assassino contra os aletianos. Mirase a observava, fitando-a com olhos inescrutáveis, a longa zarabatana pendendo levemente na ponta de seus dedos. Entendo, disse ele por fim. Tim escolheu uma erudita como aprendiz dessa vez. Acho isso bastante incomum. Chalan corou. Ocorreu-lhe que a pessoa que se tornava quando se disfarçava com o chapéu e o cabelo preto não era uma imitação de alguém, uma pessoa diferente, era só uma versão da própria Chalan. Isso podia ser perigoso. Então, disse Mirase pegando outro dardo do bolso da sua camisa. Que desculpa Tim ofereceu hoje? Desculpa? Indagou Chalan. Por falhar na sua missão, Mirase carregou o dardo. Falhar? Chalan começou a suar, gotas geladas em sua testa.
mas ela vigiara para conferir se algo fora do comum acontecia no acampamento de Amaran. Naquela manhã havia voltado. O motivo real por que se atrasara para o duelo de Edolin, usando o rosto de um trabalhador, ela escutara para ver se alguém mencionara uma invasão, ou se Amaran estava desconfiado. Não descobriu nada. Bem, obviamente, Amaran não havia tornado públicas suas suspeitas. Depois de todo o trabalho que tivera para encobrir sua incursão, ela havia falhado. Provavelmente não deveria estar surpresa, mas estava mesmo assim. Começou Shallan. Estou começando a me perguntar se Tim está mesmo doente, disse Miraise, levantando a zarabatana e atirando outro dardo na folhagem, para nem mesmo tentar realizar sua tarefa. Nem mesmo tentar? Indagou Shallan perplexa. Ah, é essa a desculpa? Perguntou Miraise. Que ela tentou e fracassou? Coloquei pessoas vigiando a casa. Se ela houvesse... Ele perdeu o fio da meada, enquanto Shallan sacudia a água da bolsa e cuidadosamente a abria para retirar uma folha de papel. Era uma representação do cômodo trancado de Amaran, com seus mapas nas paredes. Ela tivera que especular quanto a alguns detalhes. Estava escuro e sua única esfera não havia iluminado muito, mas a achava bem parecida. Miraise pegou o desenho da mão dela e levantou-o. Ele o estudou, deixando Shallan suando copiosamente. É raro que me provem errado, declarou Miraise. Parabéns. Isso era uma coisa boa? Tim não tem essa habilidade, continuou ele, ainda inspecionando a folha. Você mesma viu essa sala? Há um motivo para ela ter escolhido uma erudita como sua assistente. Minhas habilidades complementam as dela. Miraise baixou a folha. Surpreendente. Sua mestra pode ser uma ladra brilhante, mas sua escolha de associado sempre foi pouco esclarecida. Ele tinha um modo refinado de falar que não parecia combinar com seu rosto marcado por cicatrizes, seu lábio desalinhado e suas mãos calosas. Miraise falava como um homem que passara seus dias provando vinhos e escutando boa música, mas parecia alguém que sofrera repetidas fraturas nos ossos e que provavelmente devolvera o favor em dobro. Que pena que esses mapas não estão mais detalhados, observou Miraise, inspecionando a imagem outra vez. Shallan obsequiosamente pegou as outras 5 imagens que desenhara para ele. 4 eram os mapas nas paredes em detalhes, a outra era uma representação mais próxima dos pergaminhos com a escrita de Amaran. Em cada uma delas, a escrita em si era indecifrável, só algumas linhas rabiscadas. Shallan fizera isso de propósito. Ninguém esperava que uma artista fosse capaz de capturar tais detalhes de memória, ainda que ela pudesse. Ocultaria deles os detalhes da escrita. Pretendia conquistar a sua confiança, aprender o que pudesse, mas não os ajudaria mais do que o necessário. Miraise passou sua zarabatana para o lado. A garota mascarada e baixinha estava ali, segurando o caranguejo que Miraise empalara junto com um vison morto, que tinha um dardo de zarabatana despontando do pescoço. Não, a pata do animal estremeceu. Ele estava só atordoado. Algum veneno no dardo, então. Shallan sentiu um arrepio. Onde aquela mulher estivera escondida? Aqueles olhos escuros fitavam Shallan sem piscar. O resto do rosto escondido por trás da máscara de tinta e concha. Ela pegou a zarabatana. Impressionante, disse Miraise sobre os desenhos de Shallan. Como você entrou? Nós vigiamos as janelas. Seria assim que Tim teria feito, se esgueirando na calada da noite, através de uma das janelas? Ela não treinara Shallan nesse tipo de coisa, só em sotaques e imitação. Talvez houvesse percebido que Shallan
que às vezes tropeçava nos próprios pés, não seria a melhor em furtos acrobáticos. Esses desenhos são primorosos, comentou Mirraze caminhando até uma mesa e dispondo as folhas sobre ela. Um triunfo, certamente. Que talento! O que acontecera com o homem perigoso e frio que a confrontara no primeiro encontro com os sangue-espectros? Emocionado, ele se inclinou, estudando os desenhos um por um. Chegou a pegar uma lente de aumento para inspecionar os detalhes. Ela não fez as perguntas que desejava. O que Amaran estava fazendo? Você sabe como ele obteve a espada fractal? Como ele matou Elarandavar? Ainda perdia o fôlego quando pensava sobre isso, mas parte dela havia admitido anos atrás que seu irmão nunca mais voltaria. Isso não impedia que sentisse um distinto e surpreendente ódio pelo homem Méridas Amaran. Bem, perguntou Mirraze olhando para ela. Venha se sentar, menina. Foi você que fez isso? Fui eu, admitiu Shallan, reprimindo suas emoções. Mirraze acabara de chamá-la de menina? Ela intencionalmente fizera com que aquela versão de si mesma parecesse mais velha, com um rosto mais anguloso. O que precisava fazer? Começar a acrescentar cabelos grisalhos? Ela se instalou na cadeira do lado da mesa. A mulher com a máscara apareceu ao seu lado, segurando um copo e uma chaleira de algo fumegante. Shallan assentiu, hesitante, e foi recompensada com um copo de vinho laranja quente. Tomou um gole. Provavelmente não precisava se preocupar com veneno, já que aquelas pessoas poderiam matá-la a qualquer momento. Os outros, sob o pavilhão, conversavam em voz baixa, mas Shallan não conseguia entender o que diziam. Sentia-se em exibição para uma audiência. Copiei parte do texto para você, disse Shallan, pescando uma página escrita. Eram linhas que escolhera especificamente para mostrar a eles. Não revelavam demais, mas poderiam servir como um estímulo para que Mirraze falasse sobre o assunto. Não tivemos muito tempo na sala, então só pude pegar algumas linhas. Você passou tanto tempo ali desenhando e tão pouco registrando o texto? Perguntou Mirraze. Ah, não, eu fiz essas imagens de cabeça. Ele a encarou, o queixo levemente caído, uma expressão de surpresa genuína cruzando seu rosto antes que rapidamente restaurasse sua costumeira tranquilidade confiante. Provavelmente não foi sábio admitir isso, percebeu Shallan. Quantas pessoas podiam desenhar tão bem a partir da memória? Havia Shallan demonstrado publicamente sua habilidade nos acampamentos de guerra? Até onde sabia, não. Agora teria que manter aquele aspecto do seu talento escondido, para que os sangue-espectros não fizessem uma conexão entre Shallan, a dama olhos claros, e Vel, a vigarista olhos escuros. Raios! Bem, era inevitável que cometesse alguns erros. Pelo menos esse não colocaria sua vida em risco, provavelmente. Jim, chamou Mirraze bruscamente. Um homem de cabelos dourados, com o peito nu sob uma túnica leve, levantou-se de uma das cadeiras. Olhe para ele, disse Mirraze para Shallan. Ela capturou uma lembrança. Jim, deixe-nos. Você vai desenhá-lo, Vel. Ela não teve escolha, a não ser obedecer. Enquanto Jim se afastava, resmungando baixinho na chuva, Shallan começou a desenhar. Fez um esboço completo, não apenas seu rosto e ombros, mas um estudo do ambiente, incluindo o fundo de rochas desmoronadas. Nervosa, ela não fez um trabalho tão bom quanto poderia, mas Mirraze ainda assim admirou sua obra como um pai orgulhoso. Ela terminou e pegou o verniz. Havia usado carvão e seria necessário cobrir o desenho, mas Mirraze o tomou de seus dedos. Incrível, disse ele, levantando a folha. É um desperdício deixá-la com Tim, mas você não consegue fazer isso com texto? Não, mentiu Shallan. Uma pena.
Ainda assim, isso é maravilhoso. Maravilhoso. Deve haver maneiras de usar isso. Ah, sim, ele observou. Qual é o seu objetivo, menina? Talvez eu tenha um posto para você na minha organização, caso se prove confiável. Sim, pensou ela. Eu não teria concordado em vir no lugar de Tim se não desejasse essa oportunidade. Miraise estreitou os olhos enquanto fitava Shallan. Você a matou, não matou? Ah, raios. Shallan corou na mesma hora. Claro. Hã? Ha! Exclamou Miraise. Ela enfim escolheu uma assistente que era capacitada demais. Que graça! Depois de toda sua pose arrogante, foi abatida por alguém que achava ser sua aduladora. Senhor, eu não... Quero dizer, não foi planejado. Ela se voltou contra mim. Deve ser uma história e tanto, disse Miraise sorrindo. Não foi um sorriso agradável. Saiba que o que você fez não é proibido, mas tampouco é encorajado. Uma organização não pode ser conduzida direito se subordinados consideram que caçar seus superiores é um método primário de promoção. Sim, senhor. Sua superior, contudo, não era membro da nossa organização. Tim se considerava uma caçadora, mas foi sempre uma presa. Caso se junte a nós, vai compreender. Nós não somos outras pessoas que possam ter conhecido. Nós temos um propósito maior. E nós protegemos uns aos outros. Sim, senhor. Então, quem é você? Perguntou ele, acenando para que sua criada trouxesse de volta a zarabatana. Quem é você de verdade, Vel? Alguém que quer fazer parte das coisas, respondeu Shallan. Coisas mais importantes do que roubar de algum olhos claros ou dar um golpe para ter um fim de semana de luxo. Então é mesmo uma caçada, disse Miraise em voz baixa, sorrindo. Ele deu as costas para ela, caminhando de volta até a borda do pavilhão. Você receberá mais instruções. Execute a tarefa designada, então veremos. É mesmo uma caçada. Que tipo de caçada? A afirmação deixou Shallan arrepiada. Mais uma vez, sua dispensa foi confusa, mas ela pegou sua bolsa e fez menção de partir. Ao fazer isso, olhou de soslaio as pessoas que permaneciam sentadas. Suas expressões eram tão frias que chegavam a assustar. Shallan deixou o pavilhão e descobriu que a chuva havia parado. Afastou-se, sentindo olhos nas suas costas. Todos eles sabem que posso identificá-los perfeitamente. Compreendeu. E posso apresentar imagens precisas deles para qualquer um que solicitar. Não iam gostar disso. Miraise havia deixado claro que os sangue-espectros não costumavam matar uns aos outros, mas também deixara claro que ela ainda não era um deles. Dissera isso enfaticamente, como se estivesse concedendo permissão para aqueles que estavam ouvindo. Pela mão de Talat, em que situação se metera? Só está pensando nisso agora? Pensou enquanto contornava a encosta. Sua carruagem estava mais à frente, o cocheiro descansando no topo de costas para ela. Shallan olhou ansiosamente por cima do ombro. Ninguém a seguira, pelo menos que pudesse ver. Alguém está olhando, padrão? Perguntou ela. Eu... Nenhuma pessoa. Uma pedra. Havia desenhado um rochedo na imagem para Miraise, sem pensar, trabalhando por instinto e com uma boa dose de pânico, ela expirou luz das tempestades e formou uma imagem daquele rochedo diante dela. Então prontamente se escondeu ali dentro. Estava escuro. Shallan se encolheu dentro do rochedo, sentada com as pernas pressionadas contra o corpo. Era humilhante. As outras pessoas com que Miraise trabalhava provavelmente não faziam essas tolices. Tinham prática, eram hábeis, capazes. Raios, provavelmente nem precisava ficar escondida ali para começo de conversa. Ela ficou ali de qualquer modo. O olhar dos outros, a maneira como Miraise havia falado.
Melhor ser cautelosa demais do que ingênua. Estava cansada de pessoas presumindo que ela não sabia se cuidar. Padrão, sussurrou ela, vá até o cocheiro da carruagem, diga isso a ele imitando minha voz. Entrei na carruagem enquanto você estava distraído. Não olhe, preciso sair furtivamente. Leve-me de volta à cidade. Pare nos acampamentos de guerra e espere, contando até 10. Eu sairei. Não olhe, você tem seu pagamento e ser discreto era parte do serviço. Padrão zumbiu e se afastou. Pouco tempo depois, a carruagem partiu fazendo barulho. Puxada pelos parchemanos, não demorou para que os cascos a seguissem. Ela não havia visto os cavalos. Shallan esperou nervosa. Será que algum dos sangue-espectros perceberia que aquele rochedo não deveria estar ali? Será que voltariam, procurando por ela, quando não a vissem deixar a carruagem nos acampamentos de guerra? Talvez eles nem mesmo tivessem saído atrás dela. Talvez estivesse sendo paranoica. Ela esperou angustiada. Voltara a chover. O que isso faria com a ilusão? A pedra que havia desenhado já estava molhada, então a secura não a entregaria. Mas, pelo modo como a chuva estava caindo sobre Shallan, obviamente atravessava a imagem. Preciso descobrir uma maneira de ver o exterior enquanto estou escondida desse jeito, pensou ela. Orifícios para os olhos? Poderia criá-los dentro da ilusão? Talvez se... Vozes. Vamos precisar descobrir o quanto ela sabe. A voz de Miraise. Leve essas páginas ao mestre Taidakar. Nós estamos perto, mas parece que os comparsas de Restares também estão. A resposta veio em uma voz rouca. Shallan não conseguiu compreendê-la. Não estou preocupado com ele. O velho tolo semeia o caos, mas não entende a mão para o poder oferecido pela oportunidade. Ele se esconde em sua cidade insignificante, escutando suas canções, achando que joga com eventos mundiais. Ele não tem ideia. Não está na posição do caçador. Essa criatura em Tukar, contudo, é outra história. Não estou convencido de que seja humano. Se for, certamente não é da espécie local. Miraise continuou falando, mas Shallan não ouviu mais, já que eles se afastaram. Pouco tempo depois, ela escutou mais som de cascos. Shallan esperou, a água encharcando seu casaco e calças. Estremecendo a bolsa no colo, cerrou os dentes para impedir que batessem. O clima ultimamente estava mais quente, mas ficar sentada na chuva não ajudava. Ela esperou até que sua coluna começou a reclamar e seus músculos se rebelaram. Esperou até que finalmente o rochedo se desfez em fumaça luminosa e desapareceu. Shallan se sobressaltou. O que havia acontecido? Luz das tempestades, ela entendeu, esticando as pernas. Verificou a bolsa guardada no bolso, havia drenado todas as esferas, inconscientemente, enquanto mantinha a ilusão do rochedo. Horas haviam se passado, o céu escurecendo, enquanto a noite se aproximava. Manter algo tão simples como um rochedo não consumia muita luz, e ela não precisava pensar conscientemente nisso para continuar a fazê-lo. Era bom saber disso. Ela também se provara uma tola por nem mesmo se preocupar com a quantidade de luz que estivera usando. Suspirando, Shallan se levantou. Ela cambaleou, as pernas protestando contra o movimento súbito. Respirou fundo, então caminhou até a lateral da colina e deu uma espiada no outro lado. O pavilhão se fora, assim como todos os sinais da presença dos sangue-espectros. Acho que isso significa que vou ter que caminhar, disse Shallan, voltando-se para a direção dos acampamentos de guerra. Esperava outra coisa? Indagou o padrão, encarapitado no casaco dela, soando genuinamente curioso. Não, estou só falando sozinha. Não, você fala comigo.
Ela caminhou noite adentro, com frio. Contudo, não era o frio mortal que suportara no sul. Era desconfortável, mas nada além disso. Se não estivesse molhada, o ar provavelmente estaria sendo agradável, apesar da penumbra. Ela passou o tempo praticando seus sotaques com padrão. Ela falava, então fazia com que ele repetisse exatamente o que havia dito, na mesma voz e tom. Ser capaz de ouvir a si mesma daquela maneira ajudava um bocado. Já dominara o sotaque alitiano, disso tinha certeza. O que era bom, já que Vel fingia ser alitiana. Mas isso era fácil, já que o idioma vedeno e o alitiano eram tão similares que era quase possível entender uma língua ao conhecer a outra. Seu sotaque de Papaguampas também era ótimo, tanto em alitiano quanto em vedeno. Estava melhorando e já não exagerava tanto como Tim havia sugerido. Seu sotaque bavo em vedeno e aletiano era passável. E durante a maior parte do tempo caminhando de volta, ela praticou falar nas duas línguas com o sotaque herdasiano. Palona dera-lhe um bom exemplo disso em aletiano, e Padrão podia repetir as coisas que a mulher havia dito, o que era útil para praticar. O que eu preciso fazer é treinar você para falar junto com minhas imagens. Você deveria botar elas para falarem sozinhas, replicou o Padrão. Dá para fazer isso? Por que não? Porque, bem, eu uso luz para ilusão e assim elas criam uma imitação de luz. Faz sentido, mas não uso som para criá-las. Isso é um fluxo, disse Padrão. Som é parte dele. Primos um do outro, muito similares. Dá para fazer. Como? De algum modo. Você é muito útil. Fico feliz. Ele deixou a frase morrer. Mentira? Xalã enfiou a mão segura no bolso, que ainda estava molhado, e continuou a caminhar através de tufos de grama que se afastavam diante dela. Colinas distantes mostravam grãos de laves crescendo em organizados campos de pólipos, embora não pudesse ver quaisquer fazendeiros àquela hora. Pelo menos havia parado de chover. Ela ainda gostava de chuva, embora não houvesse considerado quão desagradável podia ser ter que caminhar uma longa distância nela. E o que era aquilo? Ela se deteve. Uma silhueta escura obscurecia o terreno adiante. Ela se aproximou, hesitante, e notou o cheiro de fumaça. Da fumaça molhada que surgia depois de uma fogueira de acampamento, era apagada. Sua carruagem. Podia identificá-la agora, parcialmente queimada. As chuvas haviam apagado o fogo. Ela não havia queimado muito tempo. Provavelmente haviam começado o incêndio pelo lado de dentro, que estaria seco. Certamente era a que havia alugado. Reconheceu o acabamento das rodas. Aproximou-se com hesitação. Bem, estivera certa em se preocupar. Ainda bem que ficara para trás. Algo a incomodava. O cocheiro! Ela correu até lá, temendo o pior. O cadáver do homem jazia ali, ao lado da carruagem quebrada, olhando para o céu. Sua garganta havia sido cortada. Ao lado dele, seus carregadores parchemanos estavam mortos em uma pilha. Xalã sentou-se nas pedras úmidas, enjoada, levando a mão à boca. Ah, Todo-Poderoso nos céus! Zumbiu Padrão, de modo expressando um tom triste. Eles estão mortos por minha causa, sussurrou Xalã. Você não os matou. Matei sim. É como se eu mesma tivesse segurado a faca. Eu sabia do perigo que estava correndo, o cocheiro não. E os parchemanos? Como se sentia em relação a isso? Esvaziadores, sim, mas era difícil não sentir náusea diante do que havia sido feito. Você vai causar algo muito pior se provar as alegações de Yasna.
Por um breve momento, enquanto observava a empolgação de Mirrayce em relação à sua arte, ela havia desejado gostar do homem. Bem, seria melhor se lembrar deste momento. Ele havia permitido esses assassinatos. Podia não ter cortado a garganta do cocheiro, mas praticamente havia garantido aos outros que estava tudo bem em acabar com ela, caso conseguissem. Eles haviam queimado a carruagem para que parecesse obra de bandidos. Mas bandido algum chegaria tão perto das planícies quebradas. Pobre homem, pensou ela, referindo-se ao cocheiro. Mas, se não houvesse obtido transporte, não teria sido capaz de se esconder enquanto a carruagem estabelecia uma trilha falsa. Raios! Como poderia ter lidado com aquilo de maneira que ninguém houvesse morrido? Teria sido possível? Ela, enfim, forçou-se a ficar de pé e, com ombros caídos, seguiu caminhando de volta rumo aos acampamentos de guerra. Palavras de Radiância, os relatos da Guerra das Tempestades, capítulo 55, as regras do jogo. Citação de abertura do capítulo. Os talentos consideráveis dos rompecéus equivaliam quase a uma habilidade divina, para a qual nenhum fluxo ou espreno específico concede capacidade, mas por qualquer meio que tivesse a ordem obtido tal aptidão. O fato permanece que era real e reconhecida mesmo pelos seus rivais. De Palavras de Radiância, capítulo 28, página 3. Ah, que ótimo! É você quem vai fazer minha guarda hoje? Kaledin se virou enquanto Edlin saía de seus aposentos. O príncipe vestia um uniforme elegante, como sempre. Botões com monogramas, botas que custavam mais do que algumas casas, espada no quadril. Uma escolha estranha para um fractário, mas Edlin provavelmente a usava como ornamento. Seu cabelo louro, salpicado de preto, estava uma bagunça. Não confio nela, príncipe, disse Kaledin. Mulher estrangeira, noivado secreto, e a única pessoa que poderia atestar seu caráter está morta. Ela pode ser uma assassina, o que significa colocá-lo sob a vigilância do melhor homem que tenho. Você é humilde, né? Comentou Edlin, andando pelo corredor de pedra, acompanhado por Kaledin. Não. Foi uma piada, carregadorzinho. Perdão, eu tinha a impressão de que piadas deviam ser engraçadas. Só para pessoas com senso de humor. Ah, claro, disse Kaledin. Eu abandonei o meu há tempos. E o que recebeu em troca? Cicatrizes, respondeu Kaledin em voz baixa. Os olhos de Edlin pousaram por um instante nas marcas na testa de Kaledin, embora a maioria estivesse encoberta pelo cabelo. Que ótimo, disse Edlin entre dentes. Que maravilha, estou tão feliz que você esteja vindo comigo. No final do corredor, eles saíram para a luz do dia. Não que houvesse muita luz, o céu ainda estava nublado pelas chuvas dos últimos dias. Emergiram no acampamento de guerra. Vamos nos juntar a outros guardas? Perguntou Edlin. Geralmente ando com 2. Hoje sou só eu. Kaledin estava com poucos homens, com o rei sob sua vigilância e Teft levando os novos recrutas para patrulhar outra vez. Mantinha 2 ou 3 homens com todos os outros, mas decidiu que podia proteger Edlin sozinho. Uma carruagem esperava, puxada por 2 cavalos de aparência maligna. Todos os cavalos pareciam malignos, com aqueles olhos inteligentes demais e movimentos súbitos. Infelizmente, um príncipe não podia chegar em uma carruagem puxada por chules. Um lacaio abriu a porta para Edlin, que se acomodou lá dentro. O lacaio fechou a porta, então subiu na traseira da carruagem.
Kelledin preparou-se para subir até o assento ao lado do condutor da carruagem. Então parou. Você, disse ele, apontando para o condutor. Eu? O riso do rei replicou lá do assento, as rédeas nas mãos. Olhos azuis, cabelos e uniforme pretos. O que ele estava fazendo dirigindo a carruagem? Ele não era um criado, era? Kelledin escalou cuidadosamente até o banco e Riso sacudiu as rédeas, colocando os cavalos em movimento. O que você está fazendo aqui? Perguntou Kelledin. Procurando encrenca, respondeu Riso alegremente, enquanto os cascos dos cavalos replicavam na pedra. Você tem praticado com minha flauta? Não me diga que a deixou no acampamento de Sadias quando se mudou. Bem, eu falei para não me dizer. Nem precisa, pois eu já sei. Uma pena. Se você conhecesse a história daquela flauta, seu cérebro viraria do avesso. E com isso quero dizer que eu o empurraria para fora da carruagem por ter me espionado. Hã? Estou vendo que está eloquente hoje. Kelledin havia deixado a flauta para trás. Quando reunira os carregadores de pontes restantes no acampamento de Sadias, os feridos da Ponte 4 e os membros das outras equipes estavam concentrados nas pessoas, não em objetos. Não deram importância às suas poucas posses, esquecendo que a flauta estava entre elas. Sou um soldado, não um músico, disse Kelledin. Além disso, música é coisa de mulher. Todo mundo é músico, devolveu Riso. A questão é se devemos ou não compartilhar de suas canções. Quanto à música ser feminina, é interessante que a mulher que escreveu aquele tratado, aquele que vocês praticamente veneram em Aletikar, tenha decidido que todas as tarefas femininas envolvam ficar sentada se divertindo, enquanto todas as tarefas masculinas envolvem encontrar alguém para enfiar uma lança em você. Significativo, hein? Acho que sim. Sabe, estou trabalhando duro para oferecer pontos de interesse envolventes, inteligentes e significativos para você. Não posso deixar de pensar que você não está sustentando sua parte da conversa. É como tocar música para um homem surdo. O que eu poderia experimentar, já que parece divertido, se alguém não houvesse perdido minha flauta? Sinto muito, disse Kelledin. Preferia usar o termo pensando sobre as novas posturas de esgrima que Zahel havia lhe ensinado, mas Riso havia sido gentil com ele antes. O mínimo que Kelledin poderia fazer era conversar. Então, você manteve seu emprego? Como o riso do rei, quero dizer. Quando nos encontramos antes, você deu a entender que corria risco de perder seu título. Ainda não verifiquei, retrucou o riso. Você ainda não... O rei sabe que você voltou? Que nada, estou tentando pensar em uma maneira apropriadamente dramática de informá-lo. Talvez uma centena de demônios do abismo marchando em formação, cantando uma ode à minha magnificência. Isso parece difícil. Pois é, aquelas bestas tormentosas têm muita dificuldade em afinar seus acordes tônicos e manter a entonação certa. Eu não tenho ideia do que você acabou de dizer. Pois é, aquelas bestas tormentosas têm muita dificuldade em afinar seus acordes tônicos e manter a entonação certa. Isso não ajudou o riso. Ah, então você está ficando surdo, é? Avise-me quando o processo estiver completo. Tem alguma coisa que eu quero experimentar. Se ao menos me lembrasse... Sim, suspirou Kelledin. Você quer tocar flauta para um surdo. Não é isso. Ah, sim,
Eu sempre quis me aproximar de fininho e cutucar um homem surdo na nuca. Acho que vai ser hilário. Kelledin suspirou outra vez. Levaria mais ou menos 1 hora, mesmo indo rápido, para alcançar o acampamento de guerra de Sebarial. 1 hora muito longa. Então você só está aqui para zombar de mim? Bem, isso é meio que o que eu faço, mas vou pegar leve com você. Não quero que venha voando para cima de mim. Kelledin teve um sobressalto. Você sabe, disse riso despreocupado. Voar no meu pescoço irritado, esse tipo de coisa. Kelledin estreitou os olhos para o homem de olhos claros. O que você sabe? Quase tudo. Essa parte do quase às vezes é um pé no saco. O que você quer então? O que eu não posso ter? Riso voltou-se para ele com um olhar solene. Igual a todo mundo, Kelledin, filho da tempestade. Kelledin inquietou-se. Riso sabia sobre a manipulação de fluxos. Kelledin tinha certeza disso. Então deveria esperar algum tipo de chantagem? E o que você quer de mim? Disse Kelledin, tentando falar de modo mais preciso. Ah, então você está pensando. Ótimo. De você, meu amigo, eu quero uma coisa. Uma história. Que tipo de história? Você é quem decide. Riso sorriu. Espero que seja dinâmica. Se há uma coisa que não consigo engolir, é o tédio. Por obséquio, evite ser tedioso. Senão posso ter que me aproximar de fininho e cutucar sua nuca. Eu não estou ficando surdo. Também é hilário fazer isso com pessoas que não são surdas, obviamente. O que, você achou que eu atormentaria alguém só por ser surdo? Isso seria imoral. Não, eu atormento todo mundo igualmente. Muitíssimo obrigado. Ótimo. Kelledin se acomodou esperando mais. Incrivelmente, Riso pareceu satisfeito em deixar a conversa morrer. Kelledin contemplou o céu tão cinzento. Detestava dias assim, que o lembravam do pranto. Pai das tempestades, os céus escuros e o clima miserável faziam com que se perguntasse por que sair da cama. Por fim, a carruagem alcançou o acampamento de guerra de Sebarial. Um lugar que parecia ainda mais com uma cidade do que os outros acampamentos. Kelledin se espantou com os prédios totalmente construídos, os mercados, os fazendeiros? Questionou ele enquanto passava por um grupo de homens andando rumo aos portões, carregando varas para minhocas e baldes de creme. Sebarial criou plantações de laves nas colinas do sul, explicou Riso. As gran-tormentas aqui são poderosas demais para plantações. Diga isso ao povo de Natã. Eles costumam semear toda essa área. Isso exige uma cepa de planta que não cresça tanto quanto aquelas com que você está acostumado. Mas por quê? Perguntou Kelledin. Por que os fazendeiros não vão para algum lugar onde seja mais fácil, como a própria Letkar? Você não sabe muito da natureza humana, sabe, filho da tempestade? Não sei. Riso sacudiu a cabeça. Tão franco, tão direto. Você e Dalinar certamente são parecidos. Alguém precisa ensinar aos dois como se divertir de vez em quando. Eu sei muito bem como me divertir. É mesmo? Isso envolve não estar perto de você. Riso o encarou, depois riu, sacudindo as rédeas, de modo que os cavalos dançaram um pouco. Então você tem uma gota de humor. Tinha puxado esse humor da mãe. Ela costumava dizer coisas assim, embora nunca tão ofensivas. Ficar junto de Riso deve estar me contagiando, ele pensou. Por fim, Riso parou a carruagem perto de uma bela mansão, semelhante ao tipo que Kelledin teria esperado ver em algum belo light, não em um acampamento de guerra. Com aqueles pilares e lindas janelas de vidro, era ainda mais refinada
do que a mansão do senhor da cidade em Larpetra. Na entrada das carruagens, Riso pediu ao lacaio que chamasse a noiva causal de Edwin, que desceu para esperá-la, endireitando o casaco. Polindo os botões com a manga, ele olhou para cima na direção do banco do condutor, então se espantou. Você? Exclamou Edwin. Eu, replicou Riso. Ele desceu da carruagem e fez uma mesura floreada. Eternamente ao seu dispor, luminobre Colin. O que você fez com meu cocheiro de sempre? Nada. Riso. O quê? Está insinuando que eu machuquei o pobre coitado? Parece algo que eu faria, Edwin. Bem, não, admitiu ele. Exatamente. Além disso, tenho certeza de que ele já conseguiu se libertar a essa altura. Ah, e aí está sua adorável quase noiva, mas não ainda. Chalandavar emergira da casa. Ela desceu os degraus saltitando, e não deslizando escada abaixo como a maioria das damas olhos claros teria feito. Ela certamente é entusiasmada, pensou Kaledin distraidamente, segurando as rédeas que havia pegado depois que Riso a soltara. Alguma coisa simplesmente parecia errada em relação àquela tal Chalandavar. O que ela estava ocultando por trás daquela atitude animada e sorriso fácil? Aquela manga abotoada sobre a mão segura poderia esconder uma série de instrumentos mortais. Uma simples agulha envenenada enfiada através do tecido seria o bastante para dar cabo da vida de Edwin. Infelizmente, ele não podia vigiar cada momento dela com Edwin. Precisava mostrar mais iniciativa do que isso. Poderia, em vez disso, confirmar se ela era quem dizia ser? Decidir a partir do seu passado se ela era uma ameaça ou não? Kennedy se levantou, planejando saltar para o chão e ficar de olho na moça enquanto ela se aproximava de Edwin. Ela de repente se sobressaltou, arregalando os olhos, e apontou para Riso com a mão livre. Você? Exclamou Chalan. Sim, sim. As pessoas realmente estão boas em me identificar hoje. Talvez eu precise vestir... Riso foi interrompido quando Chalan se lançou sobre ele. Kaledin desceu de um pulo, estendendo a mão à sua faca de cinto. Então hesitou quando Chalan agarrou Riso em um abraço, a cabeça contra o peito dele, os olhos bem fechados. Kaledin tirou a mão da faca, levantando uma sobrancelha para Riso, que parecia completamente pasmo. Ele ficou parado com os braços junto do corpo, como se não soubesse o que fazer com eles. Eu sempre quis agradecer, sussurrou Chalan. Nunca tive a chance. Edwin limpou a garganta. Finalmente, Chalan soltou o riso e olhou para o príncipe. Você abraçou o riso, disse Edwin. É esse o nome dele? Indagou Chalan. Um deles, respondeu Riso, aparentemente ainda abalado. Na verdade, tenho nomes demais para contar. É claro que a maioria se relaciona a uma forma de praga ou outra. Você abraçou Riso, repetiu Edwin. Chalan corou. Foi indecoroso? Não é uma questão de decoro, é uma questão de senso comum. Abraçá-lo é como abraçar uma espinha branca ou uma pilha de pregos ou algo assim. Quero dizer, é o riso. Não é para você gostar dele. Precisamos conversar, disse Chalan, olhando para Riso. Não me lembro de tudo que conversamos, mas parte. Vou tentar encaixá-la na minha agenda, disse Riso. Contudo, ando bastante ocupado. Quero dizer, só insultar Edwin vai ocupar até a semana que vem. Edwin balançou a cabeça, afastando com um aceno o lacaio e ajudando Chalan a subir na carruagem pessoalmente. Depois disso, inclinou-se para Riso. Mantenha distância. Ela é jovem demais para mim, criança, disse Riso. Isso mesmo, respondeu Edwin, assentindo.
Fique com mulheres da sua idade. Riso sorriu. Bem, isso pode ser um pouco mais difícil. Acho que só há uma dessas aqui por perto. E nós nunca nos demos bem. Você é tão esquisito, disse Edwin, entrando na carruagem. Kaledin suspirou, então fez menção de entrar também. Você pretende viajar lá dentro? Indagou Riso, sorrindo mais ainda. Sim, confirmou Kaledin. Queria vigiar Shallan. Ela provavelmente não tentaria nada abertamente enquanto passeava na carruagem com Edwin, mas Kaledin poderia descobrir alguma coisa ao vigiá-la, e não havia como ter absoluta certeza de que ela não tentaria feri-lo. Tente não flertar com a garota, sussurrou Riso. O jovem Edwin parece estar ficando possessivo. Ou o que eu estou dizendo? Flerte com a garota, Kaledin. Isso pode fazer os olhos do príncipe saltarem das órbitas. Kaledin bufou. Ela ama olhos claros. E daí? Vocês se preocupam demais com isso. Sem ofensas, mas preferiria flertar com um demônio do abismo. Ele deixou que Riso fosse conduzir a carruagem e se moveu para entrar nela. Lá dentro, Edwin revirou os olhos. Você está brincando. É o meu trabalho, replicou Kaledin, sentando-se junto dele. Certamente estou em segurança aqui com a minha noiva, disse Edwin entre dentes cerrados. Bem, talvez eu só queira me sentar em algum lugar confortável, então, respondeu Kaledin, acenando com a cabeça para Shallan Davar. Ela o ignorou, sorrindo para Edwin enquanto a carruagem partia. Para onde vamos hoje? Bem, você mencionou um jantar, disse Edwin. Eu conheço uma nova casa de vinhos nos mercados externos e ela até mesmo serve comida. Você sempre conhece os melhores lugares, comentou Shallan, seu sorriso crescendo. Será que sua bajulação poderia ser mais óbvia, mulher? Pensou Kaledin. Edwin sorriu de volta. Eu só presto atenção. Ah, se você prestasse mais atenção em quais vinhos são bons. Eu não presto, porque isso é fácil. Ele abriu um sorrisão. Todos são bons. Shallan deu uma risadinha. Raios, olhos claros eram irritantes. Ainda mais quando ficavam se adulando. Continuaram conversando, e Kaledin achou bastante óbvio que aquela mulher desejava desesperadamente um relacionamento com Edwin. Bem, não era surpreendente. Olhos claros estavam sempre procurando oportunidades de subir na vida, ou de se apunhalarem pelas costas, se estivessem nesse clima. O trabalho dele não era descobrir se ela era uma oportunista. Todos os olhos claros eram oportunistas. Ele só precisava descobrir se ela era uma oportunista caça-dotes ou uma oportunista assassina. A conversa prosseguiu e Shallan voltou ao assunto da atividade do dia. Olha, não estou dizendo que não quero ir a outra casa de vinhos, disse Shallan, mas me pergunto se não é uma escolha óbvia demais. Eu sei, replicou Edwin, mas há tormentosamente pouco a se fazer aqui além disso. Não há concertos, exposições artísticas ou concursos de esculturas. É assim que vocês passam o tempo? Pensou Kaledin. Que o Todo-Poderoso os proteja de não poderem assistir a concursos de esculturas. Tem uma exposição de animais, disse Shallan ansiosa, nos mercados externos. Uma exposição de animais? Isso não é um pouco vulgar? Ora, vamos. Podemos olhar todos os animais e você me diz quais já abateu bravamente em caçadas. Vai ser divertido. Ela hesitou e Kaledin pensou ter visto algo em seus olhos. Um lampejo de algo mais profundo. Dor, preocupação. E eu gostaria de um pouco de distração, acrescentou Shallan em um tom mais baixo. Na verdade, odeio caçadas, respondeu Edwin, como se não houvesse percebido. Não é uma competição justa. Ele olhou para Shallan, que forçou um sorriso e assentiu com entusiasmo.
Bem, seria agradável fazer um programa diferente. Tudo bem, vou mandar Riso nos levar até lá, em vez disso. Com sorte, ele vai obedecer, em vez de nos jogar em um abismo para, para rir dos nossos gritos de horror. Edeline voltou-se para abrir a portinhola que dava para o banco do condutor e deu a ordem. Kennedy observou Chalan, que se recostou com um sorriso convencido no rosto. Ela tinha um motivo oculto para ir até a exposição de animais. O que seria? Edeline voltou-se para ela e perguntou como foi seu dia. Kellydin escutava distraído, estudando Chalan, tentando identificar facas escondidas. Ela corou devido a alguma coisa que Edeline disse. Depois deu uma gargalhada. Kellydin não gostava muito de Edeline, mas pelo menos o príncipe era honesto. Ele tinha o temperamento sincero do pai e sempre fora direto com Kellydin. Desdenhoso e mimado, mas direto. Essa mulher era diferente. Seus movimentos eram calculados. A maneira como ela ria, o modo como escolhia as palavras. Ela dava uma risadinha e corava, mas seus olhos estavam sempre avaliando, sempre vigiando. Ela exemplificava tudo o que enojava na cultura Olhos Claros. Você só está de mau humor, parte dele reconheceu. Isso acontecia ocasionalmente, com mais frequência quando o céu estava nublado. Mas eles precisavam agir com aquela alegria nauseante. Ficou de olho em Chalan durante o passeio e, por fim, decidiu que estava sendo desconfiado demais em relação a ela. A moça não era uma ameaça imediata a Edeline. Percebeu que sua mente ficava retornando à noite nos abismos, cavalgando os ventos, luz ardendo em seu corpo. Liberdade. Não, não apenas liberdade. Propósito. Você tem um propósito, pensou Kellydin, arrastando seus pensamentos de volta ao presente. Proteger Edeline era o trabalho ideal para um soldado. Algo com que outros sonhavam. Excelente pagamento, comando do próprio esquadrão, uma tarefa importante. Um comandante confiável, era perfeito. Mas aqueles ventos... Ah, disse Chalan, estendendo a mão para a bolsa para pegar alguma coisa. Eu trouxe aquele relato para você, Edeline. Ela hesitou, olhando de soslaio para Kellydin. Pode confiar nele, disse Edeline com relutância. Ele salvou minha vida 2 vezes, e meu pai permite que ele nos guarde mesmo nas reuniões mais importantes. Chalan tirou várias folhas de papel com anotações feitas naquela escrita das mulheres. 18 anos atrás, o Grão-Príncipe e a neve eram uma potência em Aletikar. Um dos mais poderosos grão-príncipes que se opunham à campanha de unificação do rei Gavilar. Yennev não foi derrotado em batalha. Ele foi morto em um duelo, por Sadias. Edeline assentiu, inclinando-se para a frente interessado. Aqui está o relato dos eventos pela mão da própria luminosa Ialai, continuou Chalan. Derrubar a neve foi um ato de inspirada simplicidade. Meu marido conversou com Gavilar sobre o direito de desafio e a dádiva do rei. Antigas tradições que muitos olhos claros conheciam, mas ignoravam nas circunstâncias modernas. Como eram tradições que compartilhavam uma relação com a coroa histórica, invocá-las ecoava nosso direito de governar. A ocasião era uma gala de poder e renome. E meu marido duelou pela primeira vez com outro homem. Uma o quê? De poder e renome? Perguntou Kellydin. Os dois olharam para ele como se estivessem surpresos em ouvi-lo falar. Esqueceram de novo que eu estou aqui, não é? Preferem ignorar os olhos escuros. Ele pensou. Uma gala de poder e renome, disse Edeline. É um termo requintado para um torneio. Eram comuns naquela época. Uma maneira para os grão-príncipes que estavam em um período de paz
se exibirem uns para os outros. Precisamos achar uma maneira de Edwin duelar com Sadias, ou pelo menos desacreditá-lo, explicou Chalan. Pensando sobre o assunto, lembrei de uma referência ao duelo de Yennev na biografia que Yasna escreveu sobre o velho rei. Certo, disse Kaledin franzindo o senho. O propósito desse duelo preliminar era claramente impressionar e causar espanto aos grão-príncipes, continuou Chalan, levantando o dedo enquanto lia o resto do relato. Embora houvéssemos planejado com antecedência, o primeiro homem a ser derrotado não sabia do seu papel em nosso plano. Sadias o derrotou com um espetáculo calculado. Ele fez uma pausa em vários pontos e subiu a aposta, primeiro com dinheiro, depois com terras. No final, a vitória foi dramática. Com a multidão tão entusiasmada, o rei Gavilar se levantou e ofereceu a Sadias uma dádiva por tê-lo agradado, seguindo a antiga tradição. A resposta de Sadias foi simples. Não desejo outra dádiva além do coração covarde de Yennev na ponta da minha espada, Vossa Majestade. Está brincando, disse Edwin. O fanfarrão dos Sadias falou desse jeito? O evento e as palavras dele estão registrados em vários dos principais livros de história, contou Chalan. Sadias então duelou com Yennev, o matou e criou uma abertura para um aliado, Aladar, para que assumisse o controle daquele principado. Edwin assentiu pensativo. Poderia funcionar, Chalan. Posso tentar a mesma coisa. Fazer com que minha luta com Hellis e seu parceiro seja um espetáculo. Impressionar a multidão, conquistar uma dádiva do rei e exigir o direito do desafio contra o próprio Sadias. Há certo charme nisso, concordou Chalan. Usar a manobra do próprio Sadias contra ele. Ele nunca concordará, disse Kaledin. Sadias não se permitirá ser encurralado desse modo. Talvez, disse Edwin, mas acho que você está subestimando a posição em que ele vai ficar se fizermos tudo direito. O direito de desafio é uma tradição antiga. Alguns dizem que foi instituída pelos arautos. Um guerreiro olhos claros que se provou diante do Todo-Poderoso e do Rei, se voltando e exigindo justiça contra aquele que o prejudicou. Ele vai concordar, disse Chalan. Ele vai ter que concordar. Mas você consegue ser espetacular, Edwin? A multidão espera que eu trapaceie, por causa dos duelos recentes. Não estarão com altas expectativas. Isso deve trabalhar a meu favor. Se eu puder oferecer a eles um espetáculo de verdade, ficarão empolgados. Além disso, derrotar 2 homens ao mesmo tempo, só isso já vai nos conseguir a atenção que desejamos. Kaledin olhou de um para o outro. Eles estavam levando aquilo muito a sério. Vocês realmente acham que pode funcionar? Perguntou Kaledin pensativo. Acho, disse Chalan. Muito embora, segundo essa tradição, Sadias possa indicar um campeão para lutar em seu nome. Então, talvez Edwin não consiga duelar com ele pessoalmente, mas ainda conquistaria as fractais de Sadias. Não seria tão satisfatório, admitiu Edwin, mas seria aceitável. Vencer o campeão dele em um duelo abalaria bastante Sadias. Ele perderia imensa credibilidade. Mas não significaria nada de verdade, disse Kaledin. Certo. Os outros 2 o encararam. É só um duelo, disse Kaledin. Um jogo. Isso seria diferente, replicou Edwin. Não vejo por quê. Claro, você pode ganhar as fractais dele, mas seu título e autoridade seriam os mesmos. É uma questão de percepção, explicou Chalan. Sadias formou uma coalizão contra o rei. Isso dá a entender que ele é mais forte do que o rei. Perder para o campeão do rei
desacreditaria essa ideia. Mas são apenas jogos, protestou Kaledin. Sim, disse Edwin. Kaledin não esperava que ele concordasse. Mas é um jogo que Sadias está jogando. Essas são as regras que ele aceitou. Kaledin se recostou, absorvendo essa ideia. Essa tradição pode ser uma resposta, a solução que eu estava procurando. Sadias costumava ser um aliado tão forte, disse Edwin, parecendo lamentar o fato. Já tinha esquecido que ele derrotou Yennev. Então o que mudou? Indagou Kaledin. Gavilar morreu, respondeu Edwin em voz baixa. Era o velho rei que mantinha meu pai e Sadias voltados na mesma direção. Ele se inclinou para a frente olhando as folhas de anotações de Shallan, muito embora, obviamente, não pudesse lê-las. Nós temos que fazer isso acontecer, Shallan. Temos que apertar esse laço ao redor da garganta daquela enguia. Isso é brilhante. Obrigada. Ela corou, então guardou as notas em um envelope e entregou-as a ele. Dei isso à sua tia. Detalha tudo o que descobri. Ela e seu pai saberão avaliar melhor se é uma boa ideia ou não. Edwin aceitou o envelope, aproveitando para segurar a mão dela. Os dois compartilharam um momento, se derretendo um para o outro. Sim, Kaledin estava cada vez mais convencido de que a mulher não seria um perigo imediato. Se ela era algum tipo de vigarista, não queria acabar com a vida de Edwin, só com a sua dignidade. Tarde demais, pensou Kaledin, vendo Edwin recostar-se com um sorriso estúpido na cara. Ela já morreu e foi reduzida a cinzas. A carruagem logo alcançou os mercados externos, onde passaram por vários grupos de homens patrulhando, vestidos com azul colin, carregadores de várias outras pontes que, não há 4, serviam como guarda ali e faziam parte do treinamento. Kaledin desceu da carruagem primeiro, notando as fileiras de carroças de tempestade ali perto. Cordas em postes bloqueavam a área, ostensivamente para impedir que pessoas entrassem, embora os homens com cacetetes provavelmente fossem mais eficientes no serviço. Obrigada pela carona, Riso, disse Kaledin se virando. De novo, desculpe pela flauta que você... Riso sumira do alto da carruagem. Outro homem estava sentado ali no lugar dele. Um sujeito mais jovem, de calças marrons e camisa branca, com um chapéu na cabeça. Ele o tirou parecendo envergonhado. Perdoa eu, senhor, disse o homem. Ele tinha um sotaque que Kaledin não reconheceu. Ele me pagou bem, pagou sim. Disse exatamente onde que eu deveria ficar para trocar de lugar com ele. O que houve? Disse Edwin, descendo da carruagem e olhando para cima. Ah, Riso faz essas coisas, carregadorzinho. Essas coisas? Ele gosta de desaparecer misteriosamente. Não foi tão misterioso, senhor, disse o rapaz, se virando e apontando. Foi mais ali atrás, onde a carruagem parou antes de virar. Era para eu esperar ele e depois dirigir essa carruagem. Tive que pular aqui sem sacudir nada. Daí ele saiu correndo e rindo, como uma criança. Foi sim. Ele só gosta de surpreender as pessoas, disse Edwin, ajudando Shallan a descer da carruagem. Ignore-o. O novo condutor se encolheu como se estivesse constrangido. Kaledin não o reconheceu. Não era um dos criados regulares de Edwin. Terei que ficar lá em cima no caminho de volta para tomar conta desse homem. Shallan e Edwin saíram andando rumo à exposição de animais. Kaledin recuperou sua lança na parte traseira da carruagem. Depois correu para alcançá-los, ficando a alguns passos atrás deles. Escutou os dois rindo e quis socá-los na cara. Uau, disse Sil. Você deveria usar a força das tempestades, Kaledin, não soltar raio pelos olhos.
Ele olhou para ela, que voava e dançava ao redor dele, uma fita de luz. Então colocou sua lança no ombro e continuou caminhando. Qual é o problema? Indagou Sil, pousando no ar diante dele. Não importava para onde virasse a cabeça, ela automaticamente flutuava para aquele lado, como se estivesse sentada em uma estante invisível, o vestido flutuando até se tornar névoa abaixo dos joelhos. Problema nenhum, disse Kelly baixinho. Só estou cansado de ouvir esses dois. Sil olhou sobre o ombro para o par logo à frente. Edwin pagou a entrada deles, indicando Kelledin com um polegar e pagando sua entrada também. Um pomposo azistiano usando um chapéu de estampa esquisita e um casaco longo com um desenho intrincado acenou para que avançassem, apontando para diferentes fileiras de gaiolas e indicando quais animais estavam onde. Shallan e Edwin pareciam felizes. O que há de errado nisso? Perguntou Sil. Nada, disse Kelledin, contanto que eu não tenha que escutar. Sil franziu o nariz. Não são eles, é você. Está sendo azedo. Posso praticamente sentir o gosto. Gosto? Você não come, Sil. Duvido que tenha paladar. É uma metáfora. E consigo imaginar. E você tem gosto azedo. E pare de discutir porque eu estou certa. Ela zuniu para longe, indo pairar perto de Shallan e Edwin, enquanto eles inspecionavam a primeira gaiola. Maldita esprena, pensou Kelledin, caminhando ao lado de Shallan e Edwin. Discutir com ela é como... Bem, como discutir com o vento, imagino. Aquela carroça de tempestade se parecia um bocado com a jaula de mercador de escravos em que viajara até as planícies quebradas. Embora o animal lá dentro parecesse mais bem tratado do que os escravos. Estava sentado em uma pedra e a gaiola fora recoberta com creme para imitar uma caverna. A criatura, propriamente dita, era pouco mais do que um bolo de carne com 2 olhos bulbosos e 4 longos tentáculos. Fez Shallan, os olhos arregalados. Parecia até que havia recebido uma pilha de joias. Só que, em vez disso, era uma criatura que parecia um caroço pegajoso, algo que Kelledin teria esperado encontrar grudado na sola de sua bota. Isso aí é a coisa mais feia que já vi, declarou Edwin. Parece o tronco de um áspero, só que sem a concha. É um serpentim, explicou Shallan. Pobre criatura, disse Edwin. Foi a mãe dele que escolheu esse nome? Shallan deu um tapinha no ombro dele. É uma família. Então a mãe estava por trás disso. Uma família de animais, seu bobo. Eles são mais frequentes a oeste, onde as tempestades não são tão fortes. Só vi alguns deles. Tem uns pequeninos em Jaqueved, mas nada desse tipo. Nem sei que espécie é essa. Ela hesitou, então enfiou os dedos através das barras e segurou um tentáculo. A coisa imediatamente recuou, inflando para parecer maior, levantando 2 tentáculos atrás de sua cabeça, de maneira ameaçadora. Edwin deu um gritinho e puxou Shallan para trás. Ele disse para não tocar em nenhuma dessas coisas, disse Edwin. E se for venenosa? Shallan ignorou-o, pegando um caderno da bolsa. Quente ao toque, murmurou ela para si mesma. É sangue quente, de verdade, fascinante. Preciso desenhá-la. Ela estreitou os olhos na direção de uma pequena placa na gaiola. Bem, isso é inútil. O que está escrito? Perguntou Edwin. Pedra do Diabo, capturada em Marabetia. Os nativos alegam que é o espírito vingativo renascido de uma criança que foi assassinada. Nenhuma menção da espécie. Que tipo de erudição é essa? É uma exposição de animais, Shallan. Edwin deu uma risadinha. Veio de longe para entreter soldados e seguidoras do acampamento.
De fato, a exposição era popular. Enquanto Chalan desenhava, Kelledin se ocupou vigiando todos que passavam por perto, garantindo que não se aproximassem. Ele viu de tudo, desde lavadeiras a décimos, a oficiais e até mesmo alguns olhos claros de escalão superior. Atrás deles, uma olhos claros passou carregada em um palanquim, mal olhando para as gaiolas. Era um grande contraste em relação aos desenhos entusiasmados de Chalan e às provocações carinhosas de Edwin. Kelledin não estava dando o crédito devido àqueles dois. Podiam ignorá-lo, mas não estavam sendo ativamente cruéis com ele. Estavam felizes e sendo gentis. Por que isso o irritava tanto? Por fim, Chalan e Edwin passaram para a gaiola seguinte, que continham enguias celestes e um grande tubo de água para que elas pudessem mergulhar. Elas não pareciam estar tão confortáveis quanto a pedra do diabo. Não havia muito espaço para se moverem na gaiola e não alcançavam voo com frequência. Não era muito interessante. Em seguida havia uma gaiola com uma criatura que parecia um pequeno chule, mas com garras maiores. Chalan quis desenhar essa também. Então Kelledin ficou junto à jaula, vendo as pessoas passarem e ouvindo Edwin tentando fazer piadas para divertir sua noiva. Ele não era muito bom nisso, mas Chalan ria de qualquer modo. Coitadinho, disse Sil pousando no chão da gaiola, olhando para o ocupante crustáceo. Que tipo de vida é essa? Uma vida segura. Kelledin deu de ombros. Pelo menos ele não tem que se preocupar com predadores. É alimentado sempre. Duvido que um tipo de chule pudesse pedir mais do que isso. Ah, é? Indagou Sil. E você gostaria de estar no lugar dele? Claro que não. Eu não sou um tipo de chule, sou um soldado. Eles seguiram em frente, passando por várias gaiolas. Algumas Chalan quis desenhar. Outras ela concluiu que não precisavam de um esboço imediato. A que ela achou mais fascinante foi também a mais estranha. Um tipo de galinha colorida com penas vermelhas, azuis e verdes. Ela pegou lápis coloridos para fazer daquele desenho. Aparentemente havia perdido uma oportunidade de desenhar uma dessas há muito tempo. Kelledin teve que admitir que a coisa era bonita, mas como sobrevivia? Ela tinha um pedaço de concha bem na frente da cara, mas o resto do corpo não era esponjoso, então não podia se esconder em rachaduras, como a pedra do diabo. O que aquela galinha fazia quando chegava uma tempestade? Sil pousou no ombro de Kelledin. Eu sou um soldado, repetiu Kelledin falando bem baixinho. Você foi, replicou Sil. É o que eu quero voltar a ser. Tem certeza? Quase absoluta. Ele cruzou os braços, a lança apoiada contra o ombro. Só que é loucura, Sil, maluquice. Meu tempo como carregador de pontes foi a pior época da minha vida. Nós sofremos com morte, opressão, humilhação, mas acho que nunca me senti tão vivo como naquelas últimas semanas. Depois do trabalho que realizara com a Ponte 4, ser um simples soldado, ainda que altamente respeitado, como capitão da guarda de um grão-príncipe, parecia algo mundano, ordinário. Mas voar entre os ventos, aquilo era tudo, menos ordinário. Você está quase pronto, não está? Sussurrou Sil. Ele assentiu lentamente. Sim, acho que estou. A gaiola seguinte estava cercada por uma grande multidão. E havia até alguns esprenos de medo saindo do chão. Kelledin avançou, embora não precisasse abrir espaço. As pessoas cediam lugar para o herdeiro de Dalinar quando percebiam quem era. Edwin passou por eles sem olhar duas vezes, obviamente acostumado a tal deferência.
Aquela gaiola era diferente das outras. As barras eram mais próximas, a madeira era reforçada. O animal lá dentro não parecia merecer o tratamento especial. A besta infeliz estava deitada diante de algumas pedras, os olhos fechados. O rosto quadrado mostrava mandíbulas afiadas, como dentes, só que de algum modo mais cruéis. E um par de longas presas despontavam da mandíbula superior. Os espinhos afiados que corriam da cabeça ao longo das costas sinuosas, junto com as pernas fortes, davam pista do nome da fera. Espinha branca, sussurrou Xalã, se aproximando da jaula. Kennedy nunca tinha visto um. Ele se lembrava de um jovem morto na mesa de cirurgia, sangue por toda parte. Ele se lembrava do medo, frustração e então de tristeza. Eu esperava, começou Kennedy, tentando expressar seus pensamentos, que essa coisa fosse mais... Eles não se dão bem em cativeiro, comentou Xalã. Esse aí provavelmente teria entrado em hibernação em cristal há muito tempo, se permitissem. Eles devem molhá-lo com frequência para que a concha não se forme. Não sinta pena dessa coisa, disse Edwin. Eu já vi o que eles podem fazer com um homem. Sim, concordou Kennedy em voz baixa. Xalã pegou o seu material de desenho. Porém, ao dar início à imagem, as pessoas começaram a se afastar da gaiola. A princípio, Kennedy pensou que fosse algo relacionado ao próprio animal, mas a fera continuou ali, deitada, os olhos fechados, ocasionalmente bufando de uma das narinas. Não, as pessoas estavam se aglomerando do outro lado da exposição. Kennedy chamou a atenção de Edwin, depois apontou. Vou verificar o que está vendo ali, indicou por meio de gestos. Edwin assentiu e pousou a mão na espada. Estarei atento, foi o recado. Kennedy foi correndo investigar, a lança no ombro. Infelizmente, logo reconheceu um rosto acima da multidão. Amaran era um homem alto. Dalinar estava ao seu lado, guardado por vários homens de Kennedy, que mantinham a multidão curiosa a uma distância segura. Ouvi falar que meu filho estava aqui, dizia Dalinar ao bem-vestido proprietário da exposição de animais. O senhor não precisa pagar, grão-príncipe, disse o proprietário, falando com um sotaque altivo como o de Sigzil. Sua presença é uma bênção grandiosa dos arautos, sobre minha humilde exibição e seu distinto convidado. Amaran, ele estava usando um manto estranho, dourado, amarelo e brilhante, com um glifo preto nas costas. Sacro? Kennedy não reconheceu a forma, mas parecia familiar. O olho duplo, percebeu, símbolo dos... É verdade? Perguntou o proprietário avaliando Amaran. Os rumores no acampamento são bem intrigantes. Dalinar suspirou alto. Nós íamos anunciar na festa dessa noite, mas já que Amaran insiste em vestir o manto, suponho que deva ser declarado. Sob a direção do rei, ordenei a refundação dos Cavaleiros Radiantes. Que isso seja proclamado nos acampamentos. Os antigos votos voltarão a ser ditos, e o lume nobre Amaran foi, a meu pedido, o primeiro a dizê-los. Os Cavaleiros Radiantes foram restabelecidos, e ele será o líder.